Oi, terceiro ano, vamos para a nossa aula de ciência. Na verdade, é uma revisão de ciências. Eu vou falar um pouquinho do que nós vimos nesse trimestre no nosso conteúdo, tá? O conteúdo de ciências trouxe para a gente, falando, primeiramente, nós falamos sobre a luz, lembra? E o que nós falamos sobre a luz? A primeira coisa que nós falamos foi sobre a importância da luz, né, para nós, sobre a importância da luz no nosso cotidiano. E uma das coisas que eu quero destacar aqui para a gente prestar atenção nessas revisões é que nós temos duas fontes de luz, né? Nós temos a fonte de luz naturais e temos as fontes de luz artificiais. Quais são as fontes de luz natural? A luz do sol, né? A luz das estrelas, da lua, são a luz natural que nós temos, né? E quais são as luzes artificiais? A lâmpada, ó, tá vendo ali, um reflexo no vidro ali? A lâmpada, né, a luz. Temos aí os faróis do carro, né? Se temos um show aí, temos aquelas luzes que iluminam o palco, são luzes artificiais. Então, nós temos duas fontes de luz, natural e artificial, sendo que o sol, a estrela, a lua são fontes de luz natural e as outras fontes, no caso, luz do poste, a luz que ilumina aqui, que está clareando aqui o quarto, né? Luz faróis do carro são luz artificiais, certo? Outra coisa que nós aprendemos é que nós temos o corpo iluminado e o corpo luminoso, certo? O que é um corpo luminoso, né? Na verdade, as fontes de luzes natural, ou seja, o sol, a lua e as estrelas, nós chamamos de corpo luminoso. Ele é um corpo luminoso, ele tem a sua luz própria, né? E o que são os corpos iluminados? É aquele corpo que não emite luz. Por exemplo, essa régua é um corpo que ela pode ser iluminada, porque ela na verdade, ela não tem luz própria, né? O livro que está aqui comigo, ele é um corpo iluminado, porque ele está, por exemplo, ele está recebendo luz de outro lugar, certo? Ele não tem uma luz própria, não é ele que ilumina, na verdade, ele está sendo iluminado, certo? Então, nós temos o corpo luminoso, que são o quê? Os que têm luz própria, no caso, o Sol, as estrelas, a Lua, né? E ele é capaz de emitir luz própria, né? E o corpo iluminado é aquele que não emite luz, certo? Então, vamos aqui, ó. Uma fonte de luz natural ou artificial também pode ser chamado de corpo luminoso, pois é capaz de emitir luz própria. Então, olha só, eu falei errado. Presta atenção aqui, a Aline errou. Volta a fita. Uma fonte de luz, tanto ela natural ou não, ela pode ser um corpo luminoso, porque ele pode emitir luz, certo? Seja luz natural ou seja luz artificial. Então, ele é um corpo luminoso. Então, por exemplo, né, o televisor ligado e a lâmpada elétrica, aqui acesa, por exemplo, aqui acima, são exemplos de corpos luminosos, certo? Então, a luz é um corpo luminoso, o sol é um corpo luminoso. Agora, um corpo iluminado é aquele que não emite luz. Por exemplo, o sofá, o tapete, o livro é um corpo iluminado, né? Eu sou um corpo iluminado, porque eu não emito luz própria. Então, vamos lá. O corpo luminoso é aquele que consegue emitir luz. Sendo artificial ou não, ele é um corpo luminoso, certo? Um corpo iluminado é aquele que recebe a luz. No caso, um sofá, um livro, eu, certo? Então, essas são as diferenças de um corpo luminoso e um corpo iluminado, certo? O que mais que eu quero falar aqui em ciências que nós vimos? Nós falamos sobre o som, né? Alguns instrumentos emitem som que nós conseguimos captar, por exemplo, o livro trouxe para a gente o exemplo do berimbau, né? Da questão do som, aquilo que a gente pode ouvir. O berimbau é um instrumento usado pelos capoeiristas, né? E ele trouxe aqui para a gente como que é emitido o som no caso, né? Nós temos aqui o arco da madeira, nós temos um fio de aço, temos a cabaça,
né? E aqui, como que consegue emitir o som? O capoeirista bate com a baqueta no fio de aço e faz ele vibrar, e depois o movimento do fio do aço faz o ar próximo a ele vibrar, produzindo as ondas sonoras, né? Então, ele bate lá naquele fio, naquele aço, o aço faz aquele movimento do fio, faz o ar próximo, que está ali no lugar, né? Vibrar, e aí produz as ondas sonoras, ok? E aí o livro trouxe uma questão bem interessante que eu achei, é o seguinte, nessa imagem que vocês estão vendo no livro, na página 203, tem a imagem do Parque Ibirapuera, e aí nessa imagem tem várias pessoas, uns andando de skate, outros andando de bicicleta, e aí pede para a gente ver se a gente consegue identificar alguns sons que a gente pode ouvir nesse ambiente, né? Então, nesse ambiente da praça aqui, a gente pode ouvir o som da bicicleta passando pelo asfalto, o som das pessoas conversando, o som, se vier o vento, das folhas da árvore balançando, né? Então, pode escutar vários sons, ok? Outra coisa que nós aprendemos em ciências foi sobre o revestimento do corpo dos animais. Lembra? Nós falamos dos animais que têm penas, nós falamos dos animais que têm pelos, dos animais que têm escamas, dos animais que têm carapaça, dos animais que têm apenas a pele, né? Então, exemplos aí dos animais que têm penas, por exemplo, nós temos o papagaio, temos as aves, né? Coruja, tem penas. Os animais que têm pelos, nós temos aí, olha, cachorro, gato, né? Nós, seres humanos, temos pelo, né? Também. E que mais? Cavalo, na verdade? Esses animais têm pelo. Os animais que têm um corpo coberto por escamas, por exemplo, a maioria são os peixes, mas também tem as cobras, tá? As cobras também têm escama. Tem horror à cobra. E existem os animais que têm um corpo coberto pela carapaça, que é aquele casco duro. Quais são os exemplos? Uma tartaruga, né? As tartarugas têm carapaça. E o que mais? O sapo, por exemplo, veio um exemplo de um animal que ele tem aquela pele fina, né? Ele é só a pele, geralmente ela é úmida, tá? Então, esses são os revestimentos dos animais. Então, nós temos aí vários revestimentos, que é penas, pelos, escamas, carapaça, a pele fininha, ok? Aí, nós aprendemos como que os animais se locomovem. Por exemplo, o peixe, ele nada, ele usa nadadeira para nadar, né? As onças, os cavalos, os cachorros, eles andam, né? Eles se locomovem caminhando, né? Os pássaros que têm penas, no caso, coruja, gavião, né? Os pássaros de todas as espécies, eles fazem o quê? Eles voam, né? Porque eles usam o quê? As asas para voar, né? As minhocas, as cobras, o que eles fazem? Eles rastejam, né? Porque eles não têm nada que faça ele voar e tudo. Então, eles rastejam, ok? Não tem perna, não tem nada, certo? E aí, nós falamos também sobre do que os animais se alimentam. Inclusive, foi sobre isso que eu passei o trabalho para vocês fazerem, né? E aí, nós aprendemos que nós temos os animais herbívoros, que são o quê? Que são os animais que se alimentam somente de plantas, ok? Um dos exemplos que eles trouxeram para nós no livro foi a capivara, mas eu sei que na pesquisa de vocês devem ter descoberto outros animais que são herbívoros, inclusive vocês fizeram trabalho com isso, né? Temos animais que são onívoros. O que é o animal onívoro? É o que se alimenta de plantas e de outros animais, né? O que o livro trouxe para a gente de exemplo foi o macaco. O macaco, ele come planta, mas ele também come animais, insetos, né? E ele também come frutas, folhas, galhos, né? Pequenos insetos, ovinhos. Então, ele é onívoro, eles se alimentam, além das plantas, ele come outras coisas, frutas, né? Folhas e outros animais pequenininhos, insetos. E temos os animais carnívoros. O que são animais carnívoros? São os animais que se alimentam de outros animais, né? E aí nós temos um exemplo que ele trouxe para a gente, que é o jacaré, que é um alimento carnívoro, ele se alimenta de peixes e outros animais aquáticos, até porque ele vive na água, né? E aí, então,
Então, nós temos aí 3 tipos de alimentação de animais, né? Os herbívoros, onívoro e carnívoros. E aí eu sei que com o trabalho vocês também já aprenderam bastante sobre isso, tá? E para finalizar, nós falamos sobre a respiração dos animais, que nós descobrimos que temos a respiração traqueal, que é pela traqueia, né? Quem são os animais que respiram pela traqueia? Geralmente as borboletas, os besouros, as formigas, as abelhas, moscas, são os animais que respiram pela traqueia. No livro tem bem a imagem mostrando para vocês, ó, tá? Aqui não tem como eu mostrar. Mostra, mas não dá para vocês verem direitinho, né? E aí nós temos a respiração pulmonar, né? Nós, seres humanos, somos animais, somos também? Então, qual é o nosso tipo de respiração? O nosso tipo de respiração é pulmonar. Nós, ó, respiramos pelo pulmão, ok? E os animais também temos esses animais como os cachorros, gatos, cavalos, todos esses animais são pelo pulmão, ok? E nós temos o peixe, por exemplo, que ele tem a respiração branquial, que ele respira pelas brânquias, ok? Então, a maioria dos peixes respira pelas brânquias. Na imagem do livro também mostra direitinho onde que é as brânquias, tá? E nós temos a minhoca, esses animaizinhos que, ou as minhocas e as sanguessugas, elas respiram pela pele, tá bom? Pela pele é a respiração delas. Pelo corpinho delas ali, pela pele, ok? Então, ciências é isso. Vocês vão fazer exercício para mim na página 237 e 238, revisando todo o conteúdo aí, ok? 237 e 238. Então, para hoje, segunda-feira, nós temos esses vídeos de revisão. Ciências, eu já revisei todo o conteúdo, não precisa ficar aqui falando a mesma coisa, até porque vocês vão fazer o trabalho já vai ajudar vocês, né? Nós fizemos as atividades, então não tem muito que... Tudo que eu falei aqui é o que vai cair na prova, entendeu? São os assuntos que vai cair na prova. Então, se vocês estiverem atentos no que eu falei e dar uma lida no livro, vocês vão conseguir fazer a prova direitinho, tá bom? Então, para hoje é só isso, ciências. Então, até amanhã. Amanhã eu volto com mais vídeos de revisão, tá? Vídeo de revisão vai ser só hoje, segunda, terça e quarta, tá? Quinta e sexta eu não vou mandar mais revisão, vai ser só vídeo explicativo, lendo a prova com vocês, tá bom? Beijos para vocês e até amanhã.